Bom dia, pessoal! Olha a gente de volta! Bom dia, gente! Tá vendo aí? A gente morrendo de saudade de dar e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu um horário para fazer essa gravação. Pois é, então hoje a gente vai estar aqui junto, aprender um pouquinho sobre esses 144 mil selados, né? É um assunto que tem pano pra manga, ó, bastante coisa, mas como a gente já tá falando com vocês, seguimos os pontos que são discutidos dentro da revista que a gente está utilizando. E essa aqui. Exatamente. Grandes Temas do Apocalipse, uma revista da Central Gospel, publicada no ano de 2018, também estudada no ano de 2018 na nossa igreja, tá bom? Então a gente traz essa perspectiva, né, que atende, né, a esse conceito da revista, mas a gente sempre deixa aqui aberto, né, para que você pesquise, para que você estude. Existem várias interpretações acerca desses temas que nós estamos colocando aqui. Nós trazemos aquela que a revista traz, né, que é comum aí nas grandes igrejas evangélicas, né, do nosso país, e também aquilo que a gente acredita, apesar de que existem pontos que a gente, né, pense um pouquinho diferente, mas a gente respeita a opinião, né, de cada um deles. Esse assunto eu acho que é menos complexo do que o que foi tratado antes, tá? Porque existe um direcionamento muito claro na Bíblia acerca de quem são os 144 mil. Aí existem outras vertentes, interpretações que podem divergir um pouco, mas existe aí o consenso, ele é mais robusto, digamos assim, né? Diferente dos temas passados aí. Porém, se você parar para fazer uma pesquisa, você vai ver que existem também diversas interpretações, tá bom? Tem várias linhas. Agora, pelo menos eu penso, né, que a interpretação literal ali já dá um direcionamento bem bacana pra gente. Mas a gente vai passo a passo, vamos chegar lá, né? Que mais? Isso seguindo, você que chegou aqui agora, que ainda não assistiu os outros vídeos, essa é uma sequência, então tudo que a gente já falou anteriormente vai culminando, vai fechando o assunto, vai se tornando mais claro para quem já está acompanhando. Então, se possível, assiste os outros vídeos, que aí vai ficar mais claro para você que etapa, né, nós estamos dentro do Apocalipse. Porque a gente já vem falando das etapas, dos pontos que vai acontecer, quem vai estar envolvido nesses pontos, né? E hoje a gente entra nessa questão dos 144 mil selados. É isso aí. Né? E você que não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e deixa o like aí. Deixa o like, é para outras pessoas descobrir, viu? Porque esse dia talvez todo mundo perguntar, curte, deixa seu like. O que o like vai fazer? O like vai ajudar que outras pessoas que estejam aí procurando por esse assunto, quando você curte lá, você dá o seu legal, você faz com que outras pessoas consigam ter acesso a esse vídeo também. Quanto mais like a gente tem, né? Quanto mais inscritos a gente tem numa busca, mais esse assunto, esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Então, você ajuda a gente, né? E você também compartilha a palavra de Deus, a lição da escola bíblica, e se inscrevendo no canal e deixando o seu like, tá bom? E lembrando que a gente tem live da igreja, né? Todas as terças, sextas e domingos, terça e sexta às 8 horas, 20 horas e aos domingos às 19 horas. E domingo pela manhã a gente sempre posta um vídeo aqui da nossa escola bíblica IBCV, tá bom? Então, vamos para a aula? Vamos para a lousa. A lousa sempre a gente confunde, mas aparece aqui do lado de trás. Não, pera aí, que eu fiz errado aqui. Primeiro é aqui, a lousa apareceu, então... Vamos à aula de hoje. Os 144 mil selados de Deus. Amém. Como é costume, a gente vai orar primeiro. Vamos orar. Né? Vamos orar e pedir para o Senhor continuar nos iluminando e nos direcionando nesses momentos de aprendizagem. Certo? Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença nesse dia. Pai, eu apresento a minha vida, a vida de Felipe, ó Senhor amado, a vida de cada pessoa que vai ter acesso a esse vídeo, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito possa estar direcionando o seu aprendizado, ó Pai, e que, Senhor Jesus, estejamos preparados para o grande dia do Senhor. Amém. Jesus, amém. Os 144 mil selados de Deus. Então,
Esses 144 mil vai aparecer no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no capítulo 14, tá? Quando você lê Apocalipse aí, você vai ver que a Bíblia vai trazer a narrativa desses 144 mil, tá? E a gente vai tentar entender aqui, né, através dessa aula, um pouquinho de quem são esses 144 mil, quais são as características desses que serão selados por Deus num período de tribulação. E é uma coisa importante da gente começar, porque fala 144 mil selados por Deus. O que é que a gente entende por selo? O que é o selo? Antigamente, os reis, eles usavam um selo para informar a importância daquela correspondência, né? E indicar que pertencia a alguém, que aquele selo não poderia ser quebrado. Então, o selo, ele significa proteção, porque está protegido, e pertencimento. Quando a Bíblia diz que foi selado por Deus, significa que essa pessoa tem a proteção de Deus e que essa pessoa, esses 144 mil indivíduos, pertencem a Deus. É interessante que esses 144 mil, como eu estou dizendo, disse já, né, aparece no período tribulacional. Mas existe uma coisa interessante para a gente. Sabe o que é? É que nós somos selados já por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então também temos, né, essa mesma proteção e esse mesmo pertencimento está sobre a igreja de Deus hoje. Só que essa igreja será arrebatada, ela será tirada dessa terra. Mas Deus não ficará sem um testemunho na face da terra. E por isso levantará 144 mil selados. Exatamente. Eu vi também alguns falam, quem são esses 144 mil? Aí algumas das teorias aí falam que esses 144 mil podem ser 12 mil representantes de cada tribo de Israel. E aí vão combinar em 144 mil. E esses representantes serão selados, e esse selo deles é para eles estarem preparados para tudo que eles vão enfrentar. Porque, como a gente falou, isso está acontecendo dentro do pior período da grande tribulação. É o pior período da humanidade, que esses 144 mil vão ser levantados. E a Bíblia vai nos mostrar, dentro de Apocalipse ainda, que foram levantados 144 mil, e depois, lá em Apocalipse 14, quando eles vão descrever, eles falam que continuaram os 144 mil. E eles vão cantar um cântico que ninguém é capaz de cantar. Ele e o Cordeiro, né? Esses 144 mil e o Cordeiro. Então, assim, na verdade, são 144 mil escolhidos de Deus nesse período da grande tribulação. Agora a gente vai entender um pouquinho desse panorama, tá bom? Dai trouxe aqui essa ideia dos 12 mil de cada tribo. Lembrando que tem duas tribos que na narrativa de Apocalipse não vão aparecer. E aí existem algumas, né, interpretações de por que eles não aparecem. Tribo de Dan. Eu não lembro assim. A de Dan, eu cheguei a estudar a tribo de Dan. Sim. Né? Porque foi uma das tribos que quando entrou, desde quando vem José para fazer a oração e tal, e aí ele não consegue. Os filhos de Dan, eles estão sempre voltados a violar a idolatria. Dentro da Terra Prometida, eles migraram para a idolatria. E outras passagens da Bíblia, vocês vão ver, em Gênesis 4, mais precisamente, vai classificar a tribo de Dan como uma serpente. Ora por todas aquelas tribos, todas as 11, mas quando chega na tribo de Dan, ele fala que era para ter cuidado porque a tribo de Dan é uma serpente. E é interessante que essa perspectiva da tribo de Dan é que aí existem, né, linhas teológicas aí que apontam que o anticristo será um descendente da tribo de Dan, justamente por conta dessa aproximação com a figura da serpente. Lembrando que a serpente foi um animal ali usado por Satanás, né, para enganar o homem no Éden, e o anticristo será um grande enganador desse mundo. Então, eles fazem esse paralelo, a gente não crava aqui como algo certo, né, mas existe essa teoria aí que aponta para essa relação entre a tribo de Dan e o anticristo. Reforçando essa teoria, essa perspectiva aí que o Felipe falou pra gente, em Amós 5 você vai poder ler lá que quando o profeta está lá falando em Amós, ele fala sobre as 12 tribos, e quando chega na tribo de Dan, ele fala que é a tribo que Deus abomina.
Que Deus não recebe a oração da tribo de Dan e que Deus a abomina referente à oração. Então, na Bíblia você vai encontrar vários relatos. Ezequiel 48, Ezequiel 48 principalmente, e Amós 5. Você vai ver lá pontos que vão reforçar essa ideia de que a tribo de Dan... Eu acho que a segunda tribo é Manassés. É Dan e Manassés, é isso aí mesmo. A tribo de Dan, ela é uma tribo que já vem com um histórico desde a época lá de quando Moisés, uma das 12 é um histórico problemático. Bem problemático. Então, assim, na relação lá, quando você lê Apocalipse 7, você vai ver que a tribo de Dan não é contada entre aqueles que formam os 144 mil selados de Deus, né? Mas a gente vai chegar, né? Vamos deixa eu ver, só para você ver o que diz assim um pouquinho lá, o panorama do capítulo 7 de Apocalipse. Claro que eu aconselho você a ler todo o texto do Apocalipse 7 e do Apocalipse 14, que vai te dar um entendimento mais robusto acerca desse assunto, tá bom? Vamos à leitura. Apocalipse 7, do 2 a 4, vai dizer assim: E vi outro anjo subir a banda do sol nascente, e que tinha um selo de do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número de assinados, e eram 144 mil assinados de todas as tribos dos filhos de Israel. Que já vem aqui, fechar no que a gente falou. São 12 tribos de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí na sequência do texto, versículo 5 a seguir, aí você vai ver a contagem nas tribos. Não tá aí não. Não tá aí não. Não. E eu só queria chamar a atenção aqui sua, tá? É que existe uma marca sobre esses selados. Existe uma marca sobre essas pessoas que serão levantadas. É o selo, né? Exatamente. Então, assim, há quem acredite que esse selo não vai ser visível a todos, somente para aqueles que creem em Cristo. Há outros que acreditam que eles vão ter realmente um sinal, uma marca visível a todos. De todo jeito, esses 144 mil farão oposição ao governo do anticristo e serão representantes de Deus na face dessa terra. Quem ficar aqui, irmãos, após o arrebatamento da igreja, quem viver esse período de grande tribulação, tá? Eu espero com Deus que você não fique aqui para viver esse tempo, mas caso alguém aqui que nos ouve fique, existe esperança. Esses 144 mil testemunharão do amor de Deus na face dessa terra. Então, preste atenção, né, naquilo que as profecias têm nos orientado e nos dito. É um ponto também, essa é a parte de Apocalipse aí que falou, olha só, do próprio Deus liberou os anjos para destruir, para mexer, danificar a terra, o mar e as árvores. E aí Deus faz o quê? Segura, retém até que o selo esteja sobre. E aí você vê a importância do selo. Porque o mar pode ser danificado, as árvores podem ser danificadas, o vento pode ser ter proporções gigantesca, destruir, a gente sabe a força de um tornado, a força que tem a terra, um furacão, um vulcão, por exemplo, um tsunami, é devastador. É interessante que esses selados, eles estarão protegidos disso. Eles vão viver as consequências de tudo isso, tá? Mas eles estão protegidos desse mal. É exatamente por isso que Deus dá ordem aos anjos para que se retenham, né? Para que ainda não danifique a terra, o mar, as aves, tudo que há, até que esses sejam marcados. Lembra lá do livro de Êxodo, né, antes da morte dos primogênitos? Deus manda marcar os umbrais das portas. E aí o espírito da morte ele não entra nas casas que estão marcadas. Assim serão na vida desses homens que serão levantados por Deus nesse tempo da história, tá? As coisas, né, vão se cumprir, tá? A sentença de Deus vai se cumprir sobre a face da terra, mas eles estarão guardados pelo poder de Deus, né? Porque eles estão marcados, assinalados, selados
por Deus para viver esse tempo, tá ok? E a parte do selo também é importante porque, nós, como o Felipe falou, nós somos selados pelo Espírito. Você que está assistindo aí que pode perguntar, mas como é que eu recebo esse selo? Todo aquele, a gente já falou inicialmente aqui nos meus vídeos, você confessa ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele coloca um selo sobre a sua vida. O Espírito Santo, né, que é penhor da nossa fé, que ele vem habitar em nós. E essa é a principal característica da igreja. O que é que difere, né, alguém que crê de alguém que não crê? É a presença do Espírito Santo, né? E sobre a o sua símbolo, vida. O selo do Espírito Santo não é uma marca que a gente anda na testa aqui para todo mundo ver. Olha, Espírito Santo habita aqui. Não é essa marca visível, tatuada, mas é uma marca em nós impregnada. Exatamente. Porque quando você é selado pelo Espírito, onde você chegar, todo mundo vai perceber que tem alguma coisa diferente em você. Alguma coisa diferente tem. E essa questão dos 144 mil se vão ser, essa tatuagem marcada, o que é que vai ser, se visível ou não visível, isso deixa bem claro pra gente, sabe o que é que não importa. Porque o selo mais importante, o Senhor já determinou, já tá lá fechado, lacrado. E só Deus vai poder, só o Cordeiro é digno de quebrar o selo. Aleluia. Vamos lá, mais um texto bíblico, agora Apocalipse 14, do 1 ao 5, diz o seguinte: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpista, que tocavam com a sua harpa, e cantavam com um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É interessante que quando você continua lendo o texto de Apocalipse 14, você vai ver que esses 144 mil estão diante do Cordeiro, né, diante dessa narrativa que nós lemos, mas não estão sozinhos. A Bíblia diz que eles estão com uma grande multidão. E essa multidão não é dos crentes que foram arrebatados, é dos crentes que foram salvos durante a grande tribulação. A esperança na grande tribulação. A esperança, sim. E aqui, essa parte que tá falando, tá cantando diante do Cordeiro. Então, isso aqui é o finalzinho, né? É a parte que vai entrar no milênio. Exatamente. Aí já estamos vivendo a parte da derrota do anticristo, da besta e do falso profeta. Tá? A trindade satânica já está sendo derrotada e aí existe um cântico, existem agora novas vidas que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador durante o período da grande tribulação e agora estão se reunindo junto com a igreja, com o Cordeiro, com o Pai, para a implantação do governo do milênio, né? Que vai ser o governo de Cristo sobre a face dessa terra, tá bom? E a gente vai chegar no nosso milênio. Esse milênio é coisa. Mas assim, dentro desse aqui você pode ver, gente, no início, Deus, antes de liberar para destruir as fontes, a gente leu aqui que eles e mandou guardar e selou esses indivíduos. E no final, esse é um ponto que eu queria bem pontuar para vocês. Olha, 144 mil exata e precisamente. Nenhum se perdeu, nenhum se desviou. Nenhum dos 144 mil sucumbiu em meio à grande tribulação. Todos eles começaram e concluíram. Esse ponto é uma das importâncias do selo. Porque esses estavam totalmente ligados, conectados com Deus aí. E aí vem algo muito importante para nós, né? Precisamos aprender com esses 144 mil. Precisamos começar e precisamos terminar. Não pare no meio do caminho. Amém? Não pare, não desista. Nós precisamos cumprir o propósito que Deus reservou para as nossas vidas. Então não desista, não pare. Observe que os 144 mil vão enfrentar o pior momento da história humana e eles não vão desistir. Tá? E o versículo 4 diz, eles não são contaminados. Ou seja, não estão envolvidos com os prazeres dessa terra. Exatamente. Né? Eles seguem o Cordeiro, eles obedecem à voz de Jesus, né? Eles foram comprados como primícias para Deus. Na sua boca não se acha engano, não há mentira neles.
né? Eles são irrepreensíveis por quê? Porque não é que eles não tenham pecado, não é nada disso, é porque eles se autodisciplinam, eles mesmos, né, se repreendem, eles se dominam e por isso são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então é importante a gente aprender as características desses 144 mil para não só esperar que eles venham, mas para viver como eles são descritos. Exatamente. Vamos lá, vamos para o texto áureo da nossa lição. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o dos seus e de seus pais. E de seu pai. E Na verdade, o texto tem um erro. Só de seu pai. O nome do Cordeiro e o nome de Deus está escrito na testa, né? Aí a gente vem. Essa pode ser uma linguagem simbólica, né? Não necessariamente uma linguagem literal. Não é uma tatuagem na testa, a gente acredita assim. Mas existe algo impregnado neles que você, ao olhar para esses 144 mil, você vê a marca de Cristo e a marca de Deus o Pai. Amém. Vamos à introdução. No começo da grande tribulação, os anjos de Deus assinalarão... fica aí. Não, pode quitar. Tá bom. Assinalarão o remanescente fiel de Israel, um grupo formado por 144 mil pessoas, descendentes da linhagem natural de Abraão, sendo 12 mil de cada tribo. Aí lembrando essa observação de cada tribo, lembrando que tem 2 tribos dessas aí que são excluídas da contagem, tá bom? A gente precisa ler no texto de Apocalipse 7, a gente vê claramente isso, tá bom? Vamos nós. Então, assim, primeiro... Mas no final, já que tu tocou nesse assunto, eu vou te falar. No final, em que você lê Apocalipse 14, você vai ver que principalmente essa de Dan, sim, elas não foram totalmente excluídas. Não, os que se não foram excluídos. Porque nesse momento eles estavam, a gente fala que eles estavam em abominação diante do Senhor. Eles estavam em idolatria, eles estavam praticando, quem sabe, adultério, essas outras coisas que é abominável aos olhos de Deus. E por isso, como já citei para vocês, lá em Amós 5, o Senhor vai abominar a oração deles. Por quê? Porque a forma como eles procedem a sua vida não honra em nada o nome do Senhor. Então, por isso, eles não estão à mesa, né? sim, Dividindo as mesmas coisas que as outras tribos. Claro que todas as tribos têm as suas dificuldades, as suas limitações. Claro. Mas isso de forma alguma eliminou... não significa dizer também que as outras tribos sejam santas. Santas, é isso, né? Aí. Exatamente. De forma nenhuma isso eliminou, baniu para sempre, condenou a tribo de Dan. Para não ficar parecendo que a tribo de Dan não vai ser salva. Ninguém... Não é isso, querido. Dentro desses 144 mil aí, vão ter pessoas da tribo de Dan, como pode ler lá para Apocalipse 14 que você vai ver, vão ter indivíduos da tribo de Dan que resistiram, que se converteram dos seus maus caminhos. Deus, ele não dá a honra à tribo de Dan que as outras tribos possuem, de estarem na contagem da profecia, tá? Então, quando a gente lê o texto, ele não aparece a relação da contagem. Mas o versículo 4, vamos ler aqui, Apocalipse 7:4, só para a coisa ficar bem bacana aí na nossa mente, nos nossos corações. Apocalipse 7:4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, de todas as tribos tem. Aí, na contagem que se faz aqui, logo abaixo do texto, é que não se cita a tribo. Mas só que o texto já afirma que todas as tribos estarão representadas nesses 144 mil. Só essa honra de fazer parte da contagem que não aparece no texto. Mas o texto é explícito quando diz que todas as tribos participarão. Reforçando esse texto aí que você leu, Mateus 19:28, vai dizer: E Jesus disse: Em verdade vos digo que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, vão ter os discípulos, né? Lá fazendo parte dos 24 anciões. E
as 12 tribos vão ter seus representantes. Então, assim, Deus não esquece os seus, queridos. Deus ele tem uma promessa sobre a descendência de Abraão, a descendência natural e a descendência espiritual de Abraão. E nós somos alcançados, a igreja do Senhor é alcançada na descendência espiritual de Abraão, tá ok? Mas a descendência natural de Abraão não será esquecida por Deus. A profecia diz isso. E agora uma coisa importante também, já nesse primeiro ponto, a gente já desmistifica muita coisa, porque eu acho que o texto literal aqui, ele é muito claro, então ele não é um texto simbólico nesse ponto específico. E está muito claro que os 144 mil serão da tribo de Israel. Então, existe pessoas que acreditam que será da igreja. Não, a igreja não tem nada a ver com essa mas somos a descendência espiritual, né? Não, o texto é muito claro quando diz serão os descendentes, e essa descendência é a descendência natural de Abraão. Serão judeus, irmãos, que se converterão nesse período de grande tribulação, que reconhecerão em Cristo o Messias e que serão levantados e usados por Deus nesse período para anunciar o testemunho de salvação da parte de Deus para com a humanidade, tá? Então é importante que isso fique, né, na nossa mente, para a gente já, né, esse entendimento é um entendimento nosso, tá? É o entendimento que a revista traz, é o entendimento da grande maioria, e aí é um consenso robusto acerca desse tema. Existem sim aqueles que acreditam e pensam diferente, existem interpretações de seitas, inclusive, que diz que somente 144 mil pessoas vão ser salvas, né? São interpretações equivocadas da palavra de Deus. A gente vê o texto nesse aspecto, ele é extremamente claro, tá bom? Vamos ao segundo ponto. Pela observação da cronologia bíblica, lá em 1 Tessalonicenses 4,17 e Apocalipse 3,10, nesse período, a igreja, que é a linhagem espiritual, conforme Gálatas 3, 7, versículo 7, versículo 29, já estará no céu para as bodas do Cordeiro. Por quê? Porque nós já falamos aqui, nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulacionista. Então a igreja não mais estará aqui, tá bom? E logo a seguir, comparecerá diante do tribunal de Cristo para receber recompensas e galardões. Então a igreja ela vai se apresentar no tribunal de Cristo para receber os galardões conforme as suas obras aqui nessa terra, tá ok? Então a gente crê nessa visão pré-tribulacionista. Eu acredito que eu tô aqui agora, eu tô aqui viajando, gente. Tô aqui viajando, imaginando, sério. 144 mil pessoas, muita gente assim, cantando uma canção que ninguém é capaz de cantar. Aí me veio aqui na cabeça, sabe o quê? A passagem quando fala tô arrebatada de renovo espiritual. Esqueci a palavra, bendita seja Deus. Bendita seja Deus. Vamos seguir, daqui a pouco eu lembro, viu? Para dizer pra vocês. Mas é quando Paulo que Jesus está ascendendo. Sim. Que fala que era para eles ficar, que do alto eles seriam revestidos de poder e tal. Aquele Pentecoste, a palavra é Pentecoste. Sim. Aquele Pentecoste, aquele mover de Deus. Agora eu fiquei imaginando aqui, nesse dia, imagina, se essas pessoas que estão totalmente seladas, separadas, cantando uma música que ninguém nunca ouviu. É forte. Que manto vai ser esse? E aí, além dos 144 mil, aí Apocalipse 14 vai dizer que existe uma multidão incontável. Porque ali vai estar a igreja inteira testemunhando isso e aqueles que foram salvos no período da grande tribulação. Então pense você, é muita gente adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui pensando, que coisa que não vai ser. Mas também tem muita gente que está sendo condenada nesse período também. É triste, mas é verdade. Vamos lá. Pela cronologia, como o Felipe já falou, essa parte da cronologia bíblica, a gente acredita que ele vai ser arrebatado antes da grande tribulação. No panorama profético, esses 144 mil vão aparecer na Terra no começo da última semana de Daniel. Então, essas 70 semanas de Daniel, elas têm, a gente já falou com vocês, bastante ligações com os eventos apocalípticos. Nessa última semana, acredita-se que eles confrontarão a trindade satânica e o mundo, declarando a verdade do reino. Então, olha o revestimento e a autoridade que vão estar sobre essas pessoas. Porque o mundo
Hoje a gente ainda consegue adorar, a gente consegue cultuar dentro das nossas limitações atuais, mas nós não sofremos nenhum tipo de aversão contra a nossa própria vida aqui na nossa cultura brasileira. Mas você já imaginou que o mundo mergulhado nisso, acreditando nisso, tendo esses homens, essas figuras, né, como seus salvadores, brigando pelo aquilo? Eu vejo o povo se matando por causa de política. Imagina como vai ser no dia lá, como é que não vai ser essa perseguição. Então, e esse povo se levanta contra o governo. Exatamente. O anticristo e o seu governo, ele vai ter duas oposições muito fortes, queridos. Que é a oposição das duas testemunhas, que a gente já viu, durará 3 anos e meio, e a oposição dos 144 mil, que vão estar em todo o período tribulacional anunciando o evangelho. Então, assim, volto a dizer, Deus ele não fica sem um testemunho na face da terra. O ser humano ele não tem a oportunidade de dizer assim, mas ninguém me falou disso. Né? Na verdade, até no período da grande tribulação, que é um período de maior engano e apostasia já vivido na história da humanidade, Deus ainda assim, né, permanecerá fiel à sua palavra e fiel ao seu testemunho, permitindo que vidas, né, anunciem o evangelho de salvação na face dessa terra. Tá? Então o anticristo vai sofrer oposição dessas duas vertentes, tá? Principais. Claro que junto com esses vem aqueles novos convertidos que no período da grande tribulação se converterão, viverão, né, a dor e o sofrimento desse período da história, tá? Mas também farão oposição ao anticristo, tá? Exatamente. Vamos lá, identificando os 144 mil. Diversas teorias e opiniões especulativas surgiram no decorrer da história na tentativa de apontar quem serão esses 144 mil. Existem até seitas que se basearam dentro disso aqui, né? Dos 144 mil. O cara conta quem vai pro céu e conta quem fica na terra. Então é um negócio meio esquisito. Muito esquisito. Até mesmo porque a Bíblia vai falar que a missão desses 144 mil não é que só os 144 mil vai ser salvo. Eles têm uma missão. Deus tem um projeto para a vida deles, selou, determinou para que ele cumprisse o projeto. E quando Deus selou esses 144 mil para cumprir esse projeto, a gente sabe que chegou no final, nós já lemos aqui, os 144 mil cumpriram aquilo que Deus tinha estabelecido para suas vidas. E assim também é para a minha vida e para a sua. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Ele te selou e existe um propósito determinado para tudo debaixo do céu. Se por algum acaso, por que não morreu nenhum desses 144 mil? Quando eu estava estudando, por que não morreu nenhum? Já que o anticristo estava ali em ferrenho, podia ter morrido alguns durante o processo e tal. Mas aí, o que eu entendi com isso? É que, trazendo para os nossos dias, mesmo que o Senhor tenha um projeto para a nossa vida, pode acontecer do mal chegar a mim e eu morrer. Sim, isso significa que o projeto de Deus faliu, não se cumpriu, não. Significa que o tempo determinado chegou para mim, que o dia do Senhor chegou para mim. E o que que importa disso? Que eu e você, a gente tenha conhecimento do projeto de Deus para nossa vida, das promessas do Senhor para nossa vida. E assim como aqueles 144 mil chegaram ao final cumprindo seus propósitos, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor para cumprir os propósitos que o Senhor tem determinado para nossa vida. Os 144 mil não são os únicos que serão arrebatados, serão salvos naquele período. Eles têm a missão de divulgar o evangelho, de evangelizar, de levar a palavra do Senhor para as vidas. É como a igreja, né, irmão? A gente tem o dever de pregar aqui o evangelho. Então não é só você que vai ser salvo, né? Na verdade, a gente está anunciando um evangelho de salvação. E esses 144 mil farão isso nesse período da história, né? Os 144 mil não são a igreja. É importante frisar isso. Porque a igreja não estará aqui. A gente acredita nisso, que a igreja já foi arrebatada. Eles são, então, descendentes da tribo de Abraão, naturais, né? Da descendência natural de Abraão. Tá? E o texto bíblico declara apenas que eles são servos do nosso Deus que devem ser assinalados. Observe você que hoje, com a presença do Espírito Santo aqui, na dispensação da graça que nós vivemos, você pode ser assinalado hoje pelo Espírito Santo. Você pode ser selado com o Espírito Santo hoje, queridos. Mas naquele período da história, observem que os novos convertidos, eles não terão a oportunidade de receberem o selo do Espírito Santo. Apenas os 144 mil serão selados. Os que conhecerem a verdade terão que lutar com a sua própria força e vida, entregando a sua própria vida para poder
poder ganhar essa salvação, tá? É por isso que a gente anuncia o Evangelho nessa dispensação da graça, porque você pode receber o selo do Espírito Santo hoje na sua vida. E naquele período não são... E outra coisa, não serão gentios, a gente está vendo isso aqui, não serão gentios de outros povos, né? Não será um brasileiro que será selado, não. Serão os descendentes naturais, né, de Abraão, né? Das 12 tribos ali de Israel. Então a gente tem que estar atento a essa realidade. Terceiro ponto, vai lá. A melhor interpretação assinala que esses 144 mil são a semente da mulher vestida de sol, que vai estar lá em Apocalipse 12:1. Vou ler. Pode ler. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É isso que diz. Essas 12 estrelas aí, uma coroa, seria um apontamento para as 12 tribos. Tá? Aí, dando continuidade, Israel, que no transcurso da história humana, foi perseguido na intenção de impedir o nascimento do Messias. Aí, dando seguimento nesse capítulo ainda, 12:4, vai falar. Diz o seguinte: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Isso aqui faz menção, né, da perseguição do Messias. Quando Jesus foi nascer, né, lembra lá que José e Maria fugiram para o Egito, né, para que a criança não fosse morta. Então, existe sempre essa tentativa de destruição do Messias. E todo esse contexto vai apontar, né, para esse período da história lá na Grande Tribulação e a ascensão desses 144 mil. Hoje não se sabe de fato assim, a gente, né, leigos, nós não conhecemos quem são esses 12 descendentes. Quem pode ser da linhagem de Abraão que está espalhado pelo mundo? A gente não sabe. Eu acredito que na verdade, Deus escolherá por conta, né? Dentro das tribos. Mas a gente não sabe, de fato, quem é esse descendente, quem é. Talvez, pelo decorrer da história do tempo... Existe a descendência em outras nações. E existe outra descendência em outras nações, e que nem as próprias pessoas sabem que descendem, né? De uma linhagem tão honrada na palavra de Deus. Acredita-se, eu já li isso, que esses 140 serão judeus, assim, rabinos, tá? Que defensores do judaísmo, realmente, rabinos, assim, pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro também, tá? Mas que têm esse conhecimento bíblico, e com o advento do anticristo eles percebem que cometeram um engano, né, de reconhecer um Messias falso. E aí percebem em Jesus o verdadeiro Messias, e aí se convertem, tá? É uma teoria que, assim, já foi lida por mim. Não quer dizer que seja isso. Não é verdade absoluta. Então, começou com os judeus e terminará com eles. Voltando lá, né, na história, a gente sabe que o Deus se revelou a Abraão e lhe propôs uma aliança incondicional. E ele seria o patriarca da nação de Israel, tanto física quanto espiritual, né? Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. É interessante a gente apontar isso, queridos, porque a gente, às vezes, tem um preconceito enquanto igreja cristã contra os judeus, né? A gente olha para os judeus, mas eles não aceitaram Cristo, né? Foram eles que mataram Jesus. Mas a gente acaba tendo preconceito geral. E Deus, ele ama aquele povo. Aquele é o povo de Deus. Israel, né? É a nação escolhida por Deus. E a gente não pode agir com esse preconceito, achando que só é o cristão de hoje aqui que será salvo. Não, Deus tem um propósito. A minha comunidade, a minha igreja, só o meu povo então, aqui. Essa visão limitada e mesquinha de que Deus, né, de que Deus só escolheu a gente, ou não. A gente tem que entender que Deus, tudo na história, né, do tanto Velho como Novo Testamento, gira em torno da nação de Israel e dos judeus. A gente tem uma Bíblia, né, que ela fala o tempo todo desse grupo de pessoas, né? Que revela tudo que Deus fez por esse povo, tudo que Deus fez. Na verdade, o amor de Deus, ele chega até nós por intermédio deles, dos judeus e da nação de Israel. Então, assim, a gente precisa entender que, assim, se começou com eles, né, então a profecia bíblica aponta que terminará com eles também. Então, Deus tem um propósito de restauração para a nação de Israel e para os judeus. Então, se prepare para encontrar rabinos no céu. Convertidos, claro. Mas vai sim, porque o Messias Jesus veio para os que eram seus, João diz isso. Mas os seus não o receberam. E a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos
filhos de Deus. Então nós somos descendência espiritual de Abraão porque recebemos o direito de nos tornar filho de Deus por intermédio de Cristo, porque veio para os judeus e os judeus não os aceitaram. Essa é a mensagem bíblica, né? Então Deus revelou-se a Abraão e lhe propôs uma aliança incondicional. Ele seria o patriarca da nação de Israel, tanto física como espiritualmente. 430 anos depois, Deus chama e comissiona Moisés para libertar e conduzir seu povo ao cumprimento da promessa. Deus firma um pacto com os judeus, Israel, por intermédio de Moisés, mantendo os princípios da aliança abraâmica. Observe que essa linha histórica sempre está em torno dos judeus, da nação de Israel. A nação de Israel é o receptáculo da revelação divina e do que é necessário ser e fazer para recebê-la. Está lá em João 4:22. Nos dias finais, os judeus, os 144 mil que serão levantados, outra vez, serão instrumentos poderosos para abençoar todas as famílias da terra. Tá? Então Deus ele tem um propósito muito específico, muito bem definido para os judeus. E a gente precisa entender e respeitar isso. Então, como é que, dando continuidade aí, ó, Deus escolheu 144 mil dentre os remanescentes fiéis. Não é 144 mil aleatório, totalmente, né? Na verdade, tem um princípio. Por isso que, eu volto a dizer, existe uma teoria que aponta para esse remanescente, ou esses rabinos, que tem um conhecimento da palavra. Não é uma pessoa à toa, qualquer, né? Não, Deus está preparando essas pessoas para esse tempo. Tá? Agora, o que a gente sabe é que serão descendentes da descendência natural de Abraão. É muito bom você tocar nesse ponto de Deus. Eles são estudiosos, eles são remanescentes, porque assim, é uma visão que eu acredito também, que eu compartilho com você. A fé, ela é uma fé consciente, ela é uma fé racional. E eu vejo assim, as pessoas, muita gente na igreja não tem essa visão do que é ser consciente, do que é ser racional. Além de você estar tendo consciência daquilo que você está vivendo, é necessário que você estude, que você tenha conhecimento sobre aquilo. A racionalização é um processo de compreensão, de entender as coisas. E a nossa fé baseada racional é baseada na palavra de Deus. Se você não tem vontade de estudar, eu sinto informar, sua fé está sendo mal alimentada. E pode ser facilmente manipulada. Sua fé está sendo mal alimentada. A gente vê isso com as informações. Quem detém a informação, detém o poder de manobrar muita gente. Muita gente não se preocupa em verificar a fonte de informação nem nada. Simplesmente recebe aquilo ali e toma aquilo como verdade. E repassa, e repassa, e repassa. Por isso que as fake news estão tão bombadas hoje. É extremamente importante que você... Por isso que a gente coloca aqui também essas passagens bíblicas, para que você... chega em casa aí, anota, vai estudar, vai ler. Você pode ter uma visão diferente da nossa? Claro que você pode ter. Você pode concordar com outras linhas escatológicas? Pode fazer essa sequência. Mas o que é importante é que você estude. Não só o Apocalipse, né? As coisas que onde vir, mas Bíblia estudar como um todo, a Bíblia como um todo. A base da nossa fé é a palavra de Deus. A verdade que defendemos está aqui na palavra de Deus. Então eu preciso conhecer essa palavra. Não há como correr. Agora eu vou pedir desculpa a vocês que tem um erro grosseiro de português bem no título. Perdão, viu, gente? É a pressa da gente fazer tanta coisa, meu Deus. Mas vamos lá. Trabalhando muito aí. Acredita-se que sua escolha está relacionada ao estilo de vida desses representantes escatológicos dos judeus. Então a gente acredita, é o que a gente está dizendo aqui, que não são pessoas desraigadas, assim, né, que vivem loucamente, né, mas são pessoas, Deus está preparando essas pessoas, são pessoas que estão sendo preparadas ao longo do tempo para assumir uma responsabilidade grande no período tribulacional. Dentro disso aí também tem uma passagem que as pessoas não... Deus não escolhe capacitado, Deus capacita os chamados. As pessoas adoram falar isso. Às vezes Deus capacita antes de escolher, né? Com certeza. É o que eu tô. A capacitação. Eu acredito nisso aí. É por isso que eu dou uma coisa. Estuda, gente. Lê a Bíblia, gente. Se informa, pessoal. Porque o que é a capacitação? Preparação. É preparação. Deus está te capacitando, Deus vai te preparar de que forma? O desejo que vem aí, lê tal livro, lê a Bíblia, compara aqui. Às vezes o Espírito está direcionando, mas a pessoa... eu não gosto de ler. O exemplo... Eu não gosto de ler. Tem gente que não gosta, queridos. Um beijo grande pra você que não perde a escola bíblica, que tá aí acompanhando a gente, seguindo a série. Eu sei que tem irmão que não perde, que fala com a gente sempre, que tá sempre acompanhando. Mas irmão tem uma maioria, uma grande parte que
não quer saber de ensino, não, irmão. Que quer saber. Aí tem aquelas lives lá do YouTube, do Facebook e do Instagram, que a galera fica entregando profecia doidada, né? Uma loucura, já vi também. Aí o pessoal quer isso, então é um misticismo, né? Mas, queridos, Deus é isso, a gente tem que buscar. É conhecer a verdade. E a verdade nos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Mas se você não conhece, você não pode ser liberto, querido. Então é importante aí, 144 mil remanescentes que estão na linha que a gente está acreditando, deixar entender, dentro dos rabinos, que são os estudiosos, que conhecem a palavra, isso, que é quem tem, na verdade é quem tem condição de comparar o que está escrito, comparar o que está dizendo no livro, que a gente está vivendo, e falar, não pode ser. E o que a gente está vivendo é realmente o Apocalipse. Todo mundo acha que quando o anticristo começa a se levantar, vai ser evidente que todo mundo vai dizer, nossa, é o anticristo. Não é assim, não. Eu também não acredito que seja assim, não. O inimigo, ele age na sutileza e nas oportunidades. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, né? Que muitos seriam enganados, tá? Então, assim, irmãos, a gente hoje, lamentavelmente, a gente vive enganado com tanta coisa. Isso aí eu não verifiquei a verdade dos fatos, mas diz que tem gente vendendo caroço de feijão dizendo que cura coronavírus. Então a gente está vivendo esse tempo. Esse tempo, né? Então é complicado. Então são enganadores, né? São pessoas, né, fraudulentas, assim, que estão apresentando soluções fáceis. Então imagine o anticristo com poder de persuasão. A gente já estudou o perfil dele. Então ele vai enganar muita. E a Bíblia diz, se possível, até os escolhidos. Se possível, né? Vamos lá. Os critérios para a escolha. Então, Deus escolheu a nação de Israel e declarou expressamente as razões da sua escolha. Isso a gente vamos ver. Primeiro, o amor. Falar de Deus, a gente tem que falar de amor. O primeiro critério de Deus de escolher, irmão, é amar. É amar. Porque se for olhar para a nossa capacidade, para quem somos, por que Deus escolheu a nação de Israel? Porque Deus amou Israel e acabou. Primeiro premissa é essa. Escolheu. E apesar deles terem rejeitado a Deus, eles são extremamente fiéis ao que eles acreditam. Não, eles não rejeitam a Deus, eles rejeitam o Messias. O Messias, desculpa. Entendeu? Eles não conseguem ver Deus na pessoa de Jesus. Esse é o ponto. A rejeição do judeu é essa. Agora Deus eles amam. E Deus ama o judeu. Eles são, a gente vê aí, vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Eles seguem as tradições, eles são pessoas que buscam a salvação na lei. A questão toda da lei é que Paulo vem dizer, né, que a gente não consegue cumprir a lei, que a gente só cumpre a lei com amor. E aí Jesus vem apresentar, mostrando que a lei ela não precisa mais estar em tábuas, ela não precisa mais estar na paleta e no papel, ela precisa estar escrita aqui no coração. E isso implica em amor, entende? Então, essa é a dificuldade que a gente vê hoje, né? A diferença da religião cristã, né, para a religião. Ele já esclareceu dúvida de, com certeza, algumas pessoas podem ter, porque por um bom tempo eu tinha esse questionamento comigo de. Mas os judeus, para mim, eles não acreditavam nem em Deus nem nada, eles tinham o Deus dele lá, entendeu? Mas aí depois, quando a gente vai estudar, a gente vê que eles respeitam Deus. Eles adoram. Mas que eles esperam um novo Messias. Só que eles estão presos ainda em todas aquelas figuras do Velho Testamento, né? Então, assim, por exemplo, a remissão de pecados, o sacrifício de animais, né? Que a gente acredita que tudo se consumou em Cristo, né? Que Cristo é suficiente, né? E eles não enxergam isso. Então, o primeiro critério de Deus foi o amor. Segundo critério, lealdade. O Senhor cumprirá a promessa que fez a Abraão, queridos. Então, assim, por que Deus vai levantar 144 mil daquele povo? Simplesmente por isso. Porque Deus vai cumprir. Serão benditas todas as famílias da Deus terra. vai cumprir a promessa que fez a Abraão. Então, esqueça essa ideia de que judeu não vai para o céu. Vai para o céu. Judeu convertido vai entender quem é Deus, vai entender quem é Cristo e vai ser salvo sim. Né? Existe uma promessa de Deus. Então, Deus seria mentiroso. Né? E de fato, se os judeus não alcançarem a salvação, não reconhecerem Jesus, o sacrifício é parcial. Jesus vai ser sacrificado parcialmente por uma parte da terra. Jesus veio para todos. Agora a decisão é de cada um. Né? Então, assim, não vai ser por falta de lealdade da parte de Deus. Talvez alguém possa não ser salvo por falta de fé em Jesus. É diferente. Mas Deus ele nunca deixou de ser leal. E é por isso que a gente vive princípio de dor, a gente vive, né? As profecias estão aí. É tudo para mostrar ao ser humano. Deus está dizendo tudo comigo em Deus. Estou aqui chamando a atenção de você, vem para mim. Não se perde, não. Deus é fiel, né?
Propriedade O particular. selo, né? Ó. Deus marcou, selou. Exatamente. E a mesma coisa que Deus fez com a nação de Israel, né? Quando Deus escolhe Israel para ser sua herança, está lá em Salmo 33:12, seu reino sacerdotal, seu povo santo. E na Bíblia Então, várias vezes chama meu povo. exatamente. Meu povo. Deus tem esse sentimento de pertencimento a Israel. Até quando Israel faz as piores misérias, queridos, Deus ele continua com esse sentimento de pertencimento. Israel pertence a Deus. Permite, e aí vem a gente, né? Exílio, Paulo vai dizer, permite ser escravidão, permite, mas tudo para que Israel volte para Deus. É de Deus, Israel é de Deus. Aí Deus vem e trata a gente como um sacerdócio real, né, como um povo adquirido, tá? A gente se torna propriedade particular de Deus através de Cristo. Mas Israel é antes, né, de Jesus vir a esse mundo, Israel já era povo escolhido de Deus e propriedade de Deus. Tá? Um reinado eterno. Então Deus escolheu Davi para ser rei de Israel e nele firmou seu trono por todas as gerações. É por isso que Jesus é descendente de Davi. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, porque Jesus é descendente de Davi. Quem entende isso, que Jesus é a descendência de Davi, que veio ter seu trono eterno, né, para reinar eternamente sobre essa humanidade, queridos, compreende que, de fato, Jesus é o Messias. Tá? Santidade é outro critério, né, da escolha de Deus. Deus escolhe, né, escolheu e escolhe os que têm um coração disposto a obedecer. E aí daí vem esses critérios da escolha. Quem são esses 144 mil? São pessoas que vão entrar possuem esses critérios, né, que estão dentro disso. Então, assim, a gente acredita, a linhagem de Abraão, porque Deus é leal, Deus vai cumprir a sua promessa, porque Deus ama e não deixa de amar, independente, né, do pecado que nós possamos cometer, porque ali é uma propriedade particular, porque Deus estabeleceu seu reinado sobre a família de Abraão, sobre Davi especificamente. E por quê? Porque esse povo está disposto a obedecer. É santo, busca a santidade, né? Eu falei antes, você falou antes, exatamente. Eles seguem, eles acreditam naquilo que eles fazem e eles vivem pelaquilo que eles acreditam. É muito mais fácil um judeu ser obediente do que um gentio como nós somos. Aqui brasileiro, gente, a gente está passando mais cedo aqui, cerca da quarentena, a dificuldade que é das pessoas entenderem a importância e pararem, ficarem em casa. Não, as pessoas inventam mil coisas para descumprir a orientação, e é uma orientação. É uma orientação, não é uma determinação, entendeu? Mas a santidade, ela é uma determinação, é um ponto que vai crucial. Sede santos, porque eu sou santo. Assim sem santidade, ninguém verá a Deus. Então vamos obedecer aí a palavra e vamos buscar santidade. E essa obediência começa nas pequenas coisas. Exatamente. Pequenos, vamos lá. Os 144 mil são selados, vai dar. Deus assinou, marcou, selou pessoas para o propósito específico. A gente viu. Quais são esses propósitos? No livro de Êxodo, nós lemos nas casas dos israelitas, Felipe falou, né? Acerca dos umbrais da porta, que marcou para impedir que o anjo da morte entrasse. Então aquilo ali agiu como um selo naquele momento. Quem não tinha o selo foi atingido, teve seu filho primogênito levado. O outro ponto é, no livro de Ezequiel, eu até anotei Ezequiel aqui, ó. No livro de Ezequiel, nós lemos que o sinal é a marca que garante a proteção, a preservação dos servos de Deus, a fim de que eles não sejam exterminados como os ímpios, por ocasião da manifestação do seu julgamento. Então, aí quando estava acontecendo, né? Naquele período ali da profecia de Ezequiel, quem tem a marca, quem tem o selo, quem tem o sinal, né? Tinha a proteção para não ser destruído. Alguns estudiosos relacionam essa profecia específica desse livro aí de Ezequiel com o Apocalipse. Exatamente. E se você aí são os trechos escatológicos dos diversos profetas, né? Das diversas narrativas bíblicas. A gente não tem só falando dos últimos tempos, por exemplo, o livro de Apocalipse e Daniel, que a gente trata muito aqui. Não, a gente tem trechos aí dos profetas que apontam também para esse período da história, tá bom? Tanto Ezequiel esse quanto Ezequiel 48 também vai fazer uma menção sobre isso. Então, em Apocalipse, lemos que Cristo foi selado pelo Pai com um nome misterioso. Até Jesus foi selado para cumprir o ministério aqui, tá bom?
E a gente pode não saber qual o significado, qual a forma, qual o desenho desse selo. Mas eu tenho certeza que as potestades, o nosso inimigo, ele conhece muito bem. Ele sabe muito bem quem ele pode tocar e quem ele não pode. No Evangelho de João, nós lemos que o Senhor Jesus foi selado para alimentar espiritualmente os seus discípulos. Olha, o selo tem a função. Tem propósito. O selo tem um propósito. Os 144 mil foram selados para levar a palavra, que ele não era. Lembrando, nós não estamos falando igreja, compondo os 144 mil. Nós já vimos que eles são. Quem eles são? Quem eles são especificamente 144. Então, eles têm um selo para um propósito, assim como Jesus tinha um selo para o seu propósito. Para cumprir o ministério, queridos. Então, assim, ó, o selo vai garantir proteção a eles, né? O selo vai garantir que eles não sejam exterminados junto com os ímpios. O selo vai garantir, né, que eles tenham a legitimidade no seu ministério, né? Como Apocalipse 19:12 fala de Cristo. O selo vai garantir, né, que eles tenham autoridade na ministração da palavra, da mesma forma que Jesus alimentava espiritualmente seus discípulos com autoridade. O selo tem isso, né? Então, na carta aos Efésios, lemos que a igreja é selada para o dia da redenção com o Espírito da promessa. Os 144 mil serão selados para viver aquilo que descreve Apocalipse 14. É para que nenhum deles se perca. Exatamente. Muito bom. É maravilhoso, né? Benefícios para os selados. Só tem que o selo selado. O que é que o selo promove? A gente já falou aí, né? Identificação. Quando os moradores da terra serão identificados na mão direita ou na testa com a marca da besta. Apocalipse 3, 16, 18 vai falar sobre essa marca da besta. E os 144 mil que a gente está falando, eles também vão ser selados. Um selo de Deus. E observa. Apocalipse 7 vai dizer que Deus colocou na terra. Aí a gente volta ao critério. É visível, não é visível? Não interessa. Mas, sabe o ponto que tem aqui que a gente já falou nas aulas? A imitação do inimigo, do diabo, a tudo que Deus já tem descrito. Sabendo que Deus vai selar os 144, ele vai também vou selar os meus. Vou criar uma marca. Vou criar uma marca para os meus também. Se você ficar aqui, não aceite a marca. A marca é um selo da Trindade satânica que indica a propriedade sobre a tua vida. Exatamente. Então, não aceite a marca. Cargue com as consequências, porque infelizmente nós temos um tempo, mas brasileiro principalmente só tem o hábito de fechar a porta depois que é roubada. Enquanto não aconteceu nada, a porta está aberta, entra, nada. E tem muita gente que acha que é um ponto. A palavra está sendo pregada. Não vai acontecer. Tem gente que acredita, tem gente, irmãos, que está na igreja, que acredita que isso é tudo conversa de pastor, conversa de Felipe. Tem gente que está na igreja só é porque faz bem pra mim. A ficha vai cair quando a igreja for arrebatada. Ficou aqui, você sabe o que vem pela frente. Então, abre os olhos, né? Se prepara para subir. Desperte enquanto é tempo. Se prepara para não querer estar aqui nesse período. Não queira. Vamos lá. Então, a propriedade promove propriedade e pertencimento. O selo vai indicar que eles têm dono e a quem eles servem e obedecem. Olha aí, falou. Quem serve e a quem você obedece. Quem recebe o símbolo da besta pertence à besta e obedece à besta. Quem recebe os selados dos 144 mil serão selados de Deus, eles obedecem a Jesus e eles servem a Jesus. Segurança é outra coisa que o selo promove aí para eles. Os selados por Deus estarão seguros de qualquer mal. Em suas testas estará estampado o nome do Deus vivo, Apocalipse 7, 2-4, 14, 2, indicando que ele estará presente com os 144 mil vai ser a Liga da Justiça. Imortal. Pode acontecer o que vier. E guardados por Deus, irmãos. Eles vão orar e vão ser, ter esse acesso facilitado com Deus, porque eles são realmente os representantes de Deus nesse período da história, tá ok? Presença divina em todo tempo. Então, mesmo quando atravessarem a mais intensa crise, que afetará todas as áreas e níveis da sociedade, os 144 mil terão a presença do Senhor garantida. É interessante que não é todo mundo que vai ter a presença do Senhor garantida como nós temos hoje. Lembra que Jesus fez uma promessa? Eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, para estarem convosco. Essa promessa, ela está com a gente até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja é arrebatada e a gente viveu o tempo, essa humanidade viveu o tempo da grande tribulação, o Espírito Santo, quando você reconhecer Jesus, ele não vai habitar em você. Você não vai ter a presença divina, ou a presença do Espírito Santo na vida. As pessoas que se aceitarem Jesus, apenas os 144 mil terão. Isso é muito
intenso, porque Pode você não vai parecer ter o que, consolo na sua dor, que nós temos hoje. A gente está vivendo pandemia, mas a gente está feliz, está em paz, está tranquilo. Querido, a igreja do Deus vivo não tem medo dessas coisas, mas a gente sabe que isso tudo vai acontecer e vem coisa pior pela frente, né? Isso não é para te assustar, não é praga que a gente está jogando, não, como andam dizendo por aí, que quando as pessoas falam a verdade, tá dizendo que é praga. Mas não é praga, não. Isso aqui, queridos, é o que a Bíblia diz, os princípios das dores, a tendência da contração de uma mulher em parto é cada vez ficar pior. A gente vem vivendo coisas seríssimas aí, ó, ao longo dos anos e passa despercebido porque ainda não tinha atingido a cidade de Cruz das Almas na Bahia, mas agora que atingiu, a gente fica com medo maior e aí a gente tem que estar preparado porque coisa maior que essa está por vir, queridos. Jesus está voltando. Volte-se para Deus, que enquanto é tempo. Então, como será o caráter desses 144 mil? Vamos lá. Né? O caráter de uma pessoa é infinitamente mais importante do que a sua reputação. Porque a reputação é o que as outras pessoas constroem a respeito de quem você é. O seu caráter, de fato, indica quem é você. E diz assim, né? Que o caráter é aquilo que você é, independente do poder que você tem, daquilo que você pode fazer, vai indicar quem você é. Tem pessoas que tem um ditado aqui que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Porque tem pessoas que quando tem um determinado poder, esconde o que é, né? Na verdade, esconde o que é. E pode ter uma reputação de anjo. Quando esse poder chegar, vai se mostrar realmente que ele é, porque ele vai expor o seu caráter. E aí a Bíblia vai nos falar que essas pessoas, 144 mil, tem a reputação, está relacionada, que se fala dessa pessoa com o caráter dela. Ela são pessoas realmente íntegras, queridos, tá? Então, são pessoas assim que são dignas de confiança. É diferente do anticristo. O anticristo vai ter uma reputação excelente, mas o caráter podre, lixo. Tá? Os 144 mil vão ter a sua reputação atacada o tempo todo pelo sistema mundial, que vai se implantar nessa época, porém, o caráter deles é digno, ok? Se mantém, né? É um caráter que já é estabelecido. Vamos ver algumas características, então, desses remanescentes. A Bíblia vai dizer que eles são virgens, castros, tá? Isso implica em dizer que eles são incontaminados, que eles não aceitarão a sedução do anticristo e não se submeterão ao sistema mundano caído. Claro que implica também dizer que são pessoas que não se casaram, provavelmente, né? Se a gente for a interpretação literal do texto. Mas a interpretação figurativa do texto, virgem significa pureza, incontaminados, tá? Então essas pessoas serão pessoas de coração puro, queridos, que não serão seduzidos por qualquer oferta, né? Não serão seduzidos por qualquer prazer, tá? Eles não vão estar preocupados com seus prazeres. Olha que difícil encontrar pessoas assim nesses dias, não é verdade? Meu Deus, e como? Mas essa é a reputação deles. Serão persistentes, viverão em dias terríveis, mas permanecerão dedicados ao serviço de Deus, perseguidos, mas continuando na fé, continuando, né, na missão que está proposta. E eles serão verdadeiros, serão irrepreensíveis diante do trono de Deus. Observe, é diante do trono de Deus, não é diante dos tribunais do homem. Não é diante dos homens, não. É Deus que está vendo quem são eles. Lembra de Jó? Quando Deus faz a declaração, né? Homem íntegro, reto. Né? Reto, que se desvia do mal. Essa é a característica desses 144 mil. Eles serão dessa forma. Não haverá engano em seus lábios. Eles falarão verdades. Falarão que acreditam sem medo de errar, porque estão, cheios da presença de Deus. Eles proclamarão a única verdade salvadora no período tribulacional. Anunciarão o evangelho. Uma coisa para a gente relacionar aí também, essa questão de eles serem irrepreensíveis. Para uma pessoa ser irrepreensível, ela foi testada. Ela foi testada. Então, esses 144 mil pessoas podem ser pessoas que passaram por coisas... E preparados antes. Porque a Bíblia está falando aqui do período da história em que eles se apresentarão e que serão selados por Deus. Mas eles serão preparados por Deus antes para viver esse tempo. Exatamente. Tá? A gente precisa porque eles não precisam se corromper com tudo que está acontecendo na volta. O desejo pelo que está ocorrendo, né? Por exemplo, como fala aqui, ó, que tem pessoas que internamente não desejam pecados carnais. Mas tem pessoas que ficam ali, ó, eu tô aqui lutando, se eu desejar isso. Então, é uma coisa, eles foram testados e eles foram encontrados irrepreensíveis. Tá bom, vamos lá. Vamos vocês viram que Mel chegou com óculos novo? Mas vamos lá. A tarefa, eles terão um objetivo.
eles terão uma tarefa. A tarefa prioritária desse grupo será, sem dúvidas, a proclamação do evangelho do reino de Deus. Eles têm um objetivo. Deus não levanta 144 mil para ser os bonitinhos da face da terra, não. Levanta com um propósito de anunciar o verdadeiro evangelho do reino de Deus, tá bom? O Senhor enviará como seu verdadeiro representante um seleto e especial grupo que testemunhará a todas as nações. Está lá em Mateus 24:14. E realizará uma grande colheita final. Vai ter muita gente que vai ouvir os 144. Vão se converter nesse período aí. Na tribulação, Deus não ficará sem o testemunho humano e celeste. Juntamente com o sétimo anjo, os 144 mil anunciarão que o reino de Deus na terra pertence a Cristo, que ele reinará para todo sempre. Então, eles não estão sozinhos. Isso aí. Tem um anjo com a tarefa determinada, que deve ser de auxiliar esses 144 mil nesse processo aí. E existem as sentenças de Deus, observem que os anjos obedecem para que esses sejam selados, os 144 mil sejam selados, e as coisas comecem a acontecer na terra. Então, assim, tudo que eles vão ministrando, né, que eles vão falando, as coisas vão, de fato, acontecendo, porque eles terão investidos também do poder de Deus, tá? Conclusão. Chegando no finalzinho. Chegando no final de mais uma aula. Os 144 mil judeus que receberam o selo de Deus exercerão seu ministério profético na fase mais intensa do período tribulacional. Exatamente, eles vão estar no olho do furacão sobre a terra de Israel. É o que eu falei, a gente falou no início. Eles vão estar localizados, né, também essa região no mundo, queridos, ali, o Oriente Médio, Israel, Jerusalém, ela vai ser chamada de umbigo do mundo, umbigo do mundo. Mas ali vai ser o foco de todas as atividades assim desse período da história. Então, claro que todas as nações da Terra serão impactadas com isso, mas especificamente lá, né, vai ser um terror muito grande, tá? Eles iniciam seu ministério no capítulo 7 do Apocalipse e depois reaparecem no capítulo 14 com o Cordeiro no céu, no Monte Sião. Então o 7 começa a falar como será esse processo que a gente leu aqui, e no capítulo 14 já vai com a culminância. O 7 traz a tarefa e o 14 traz a culminância da tarefa. Exatamente. O fechamento e os resultados, os frutos colhidos, né? Tá ali no 14. Então a profecia de João revela que junto ao remanescente de Israel estará uma multidão incontável de salvos, todos os povos, fruto de um grande trabalho missionário dos 144 mil. Então, pode ler Apocalipse 14, se você ler lá, você vai ver exatamente essa realidade. Então é isso, irmãos. Os 144 mil serão esses aí eleitos de Deus nesse período tribulacional, tá? Que dará esperança ao mundo caído. O mundo está sofrendo muito, né, nesse período da história, né? Espero que vocês tenham entendido aí. Tenha ficado claro para vocês o que a gente quis passar hoje. E novamente a gente lembra que existem várias perspectivas. Nosso conselho é que você estude, que você leia, que você busque entender. Até aquilo que você não concorda das interpretações, leia. Porque é importante a gente ver, analisar as várias perspectivas sobre o assunto. São assuntos complexos, o livro de Apocalipse não é conveniente ler apenas o que me agrada. Exatamente. Porque eu fico com a minha visão limitada. Né? Quando eu leio outras visões de um assunto, eu posso ampliar a minha linha, ou posso até relacionar com o que eu já sei, né, ou com aquilo que eu acredito, ou posso simplesmente deixar para lá, né? Mas o importante mesmo é você estudar a palavra de Deus. Isso, o fundamento da nossa fé é aqui, ó, Bíblia, palavra de Deus. Então, estude a palavra de Deus, tá? Tenha isso aqui como um manual de vida, porque de fato tá? E tenha certeza de que Jesus voltará para buscar a sua igreja fiel, a sua igreja verdadeira da face dessa terra. E esse tempo que a gente está anunciando para você através dessas aulas aqui, se cumprirá, chegará nessa terra. Isso é uma verdade que nós cremos, que a Bíblia relata e que a gente não pode, né, deixar de lado, tá? Tá na palavra de Deus e a gente tem certeza que vai acontecer. E a prova disso é o que a gente vive hoje. Ninguém nunca esperava, né, que a gente fosse viver não estamos preparados, nem para agora, nem para o que virá. Nós não estamos preparados, mas que a gente possa imaginar que vai dar um jeito, que vai tudo se organizar. Nós não estamos preparados. Nós não nem devemos estar
preocupado com o que virá. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Exatamente. Sabe o que nós temos que estar preocupados todos os dias? Com a nossa salvação. Nós temos que estar preocupados como está a nossa vida com Deus. E manter a nossa relação de intimidade, de comunhão, para que quando o Senhor nos chamar, estejamos prontos e apostos. E Ele pode nos chamar juntos, no arrebatamento da igreja, ou individualmente. Exatamente. Né? Ninguém sabe o dia, nem a hora, tá? Então aqui fica o nosso beijo grande pra você, um tchau, e até domingo que vem tem mais. Tem mais. E qual o tema domingo que vem? Hoje, domingo tá achando aqui. Olha aí. Eu acho que é o Cordeiro de Deus, viu? É forte. É forte. Deixa eu ver. A gente já ir pra lição 7, já andamos por causa. Já. É isso mesmo. Lição 7, o Cordeiro de Deus. Tá? Lição 7, o Cordeiro de Deus, a gente estuda no próximo domingo. Lembrando que domingo à noite agora, né? Hoje a gente tem live IBCV, 19 horas. Aguardo você, viu? Um beijo grande, que Deus abençoe e até a próxima. Até, valeu. Gente. Abacundai aqui tudo. Tchau, gente. Beijo.